Olá, bom dia! Agora eu vim aqui fazer um outro vídeo falando mesmo do início, né? Desse processo todo e eu acho que assim vai ficar um pouquinho mais organizado. Então, depois que eu entendi, que eu despertei, opa, eu não tô olhando para o meu corpo, né? Porque eu comecei a ver alguns profissionais da saúde falando que às vezes muitas pessoas tinham depressão, tinham certos sintomas emocionais devido à falta de nutrientes no corpo, devido à falta de uma atividade física. No caso, na época eu tomava anticoncepcional e aí eu comecei a também entrar nessa questão do feminino, né, que comecei a entender também que muitas das coisas que poderiam estar acontecendo comigo eram que eu precisava olhar para o meu corpo, entender, fazer exames, mudar os meus hábitos e que poderia melhorar, né? E assim foi. Então eu tive esse start, falar, porque foi bem assim, vamos parar tudo agora, deixa de lado toda essa, né, tudo que eu fiz, né, que eu tinha feito muito curso assim de reiki, shambhala, muitas coisas assim, vamos deixar tudo isso em stand-by e vamos agora focar no corpo. E aí eu comecei, né, aí eu comecei aí vem, né, gente, porque quando você decide, quando você entende que agora é o momento disso, a coisa vem. Você não precisa ficar se preocupando muito, porque é a sua intenção. Então, a minha intenção foi essa. Agora eu quero estudar o meu corpo, saber como funciona o meu corpo, como que é, todas essas coisas. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, né? Veio para mim várias nutricionistas que cuidavam muito da saúde da mulher, então eu entrei em programas nutricionais, comecei a fazer limpeza, detox, né? Na época que eu tomava também anticoncepcional, eu queria parar de tomar o anticoncepcional. Eu comecei a perceber que poderia estar me fazendo muito mal, inclusive estar mexendo muito com essas questões, né? Que me incomodava muito. E eu falava, meu Deus, e eu tinha a questão da acne, então eu tomava o anticoncepcional porque se eu parasse, eu teria muita acne, né? Então eu comecei a falar, meu Deus, e agora? E aí apareceu essa nutricionista que é especialista nisso, né? Em saúde hormonal, inclusive o desmame, né? Do anticoncepcional, ela trabalha muito com isso. E aí eu falei, eu vou fazer esse programa, que era o programa de uma semana, né, de um detox e que iria me ajudar nessa questão, né, do anticoncepcional. E realmente eu fiz essa semana e eu tive muita vontade. Uma coisa que eu queria falar assim, que você um indicador que você tá no caminho, entendeu? Que você tá no caminho certo, é quando você sente vontade de fazer as coisas vêm, as informações, e você sente assim um ânimo, um tesão de fazer aquilo, né? Então, eu ia ter que fazer uma semana de detox, e não é uma coisa assim muito agradável, porque a gente tem que parar de comer muitas coisas que a gente gosta. Mas me deu um ânimo, porque eu tinha certeza que aquilo ia ser muito bom para mim. Então, é essa certeza que isso vai ser muito bom para mim é que faz a gente ter, né, essa vontade, essa alegria de fazer. E aí eu preparei tudo, fiz essa semana e foi super tranquilo para mim, porque eu já coloquei aqui que seria bom para mim. Então, se eu coloquei aqui que seria bom para mim, nada ia tirar isso de mim. E assim foi. Eu fiz essa semana e realmente eu parei de tomar o anticoncepcional. A minha pele reagiu super bem, eu fiquei impressionada. Eu falei, caramba, né? Às vezes a gente se limita numa ideia, porque você tem a memória daquilo. Então eu achava que se eu parasse de tomar o anticoncepcional, ia ferrar com tudo, né? A minha pele e tal. Só que sempre tem a solução. Você só precisa abrir a sua mente para acessar essa solução, né? Que foi o que aconteceu. E aí foi maravilhoso e eu comecei a perceber melhora no meu humor, na ansiedade.
Bom, e aí eu comecei a perceber, em uma semana, eu falei, caramba, eu percebi muita melhora, assim, e eu falei, nossa, então essa questão da alimentação é muito importante. E aí eu comecei a cada vez mais investigando. Depois eu também fiz um outro programa nutricional que aí era de 3 meses, né? Eu fiz um de 2 semanas também, depois eu fiz um de 3 meses, que aí já era outro foco. E aí eu comecei a aprender, né, a me alimentar e a comida que fazia muito bem para mim, né, a combinação dos alimentos. E aí também nesses programas elas indicavam suplementos, então eu comecei a também tomar a suplementação. Nossa, meu humor melhorou muito, assim, o meu corpo mesmo, o meu intestino, então eu percebi, era nítido a melhora. E aí eu fiquei muito interessada nesse assunto, né? Comecei a estudar bastante sobre isso e testar, né? E eu testava, eu aprendi que também a gente é muito individual e que também tem muitas coisas que às vezes é considerado muito bom e saudável, mas para você, para o seu corpo, não é legal. Ou a forma de preparar aquele alimento. Então eu comecei a mergulhar mesmo fundo nisso. E aí eu não queria mais nem saber. Nessa época foi muito engraçado, porque eu não queria mais saber de ficar meditando nada, eu queria só saber disso. Então eu estava muito focada nisso. E aí realmente eu percebi muita coisa mesmo. Comecei a estudar muito nisso. Então, se eu não fizesse isso, se eu não olhasse para o meu corpo, né? E também tem a questão da atividade física, né? E aí também eu comecei a perceber como eu sentia bem fazendo atividade física. E tinha épocas que eu queria fazer mais musculação, que eu me sentia bem fazendo. Tinha épocas que era mais pilates, mais um treino mais leve. Então, como o meu corpo estava. Tinha épocas que eu não queria fazer nada, alongamento. E tinha dias que eu sentia que meu corpo estava querendo mesmo fazer exercício, aqueles hits, né? Muita energia. Então, assim, é um mundo que você tem que desvendar, que você tem que descobrir. Então, é aquilo. Quando você não sabe por onde começar, começa pela base, pelo seu corpo, o sono. Então, gente, para você ir para um nível espiritual, não tem como, se você não aprendeu nem a lidar ali com o seu corpo. E aí começa pelo corpo, pela sua alimentação, pelo seu sono, que é muito importante, o movimento, que também é muito importante, sabe? Faça exames para ver como é que tá suas taxas, né? Como que tá suas vitaminas no corpo. Então, tudo isso, se eu não fizesse essa parte, não tinha como eu avançar para as outras. Hoje eu consigo entender isso. Então, o que eu queria dizer hoje é isso. Começa pelo corpo, tá? E investiga. Porque uma coisa também que eu aprendi é que eu ficava ouvindo um monte de gente falando e eu ficava confusa. E aí eu comecei a entender, não, eu sou única, o meu corpo funciona de uma forma única, quem mora aqui sou eu, então ninguém melhor do que eu e que é a gente que tem que investigar mesmo, que é a gente que tem que ir atrás. Tá bom? Então, esse primeiro vídeo eu queria muito falar sobre essa base que é muito importante, você se descobrir, né? Aqui eu dei só uma ideia de como eu fiz, mas aí você vai ser o seu caminho, né? Cada um tem o seu caminho particular. E é isso, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui e aí a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo.